Olá, começa agora mais uma Puxa a Outra. E hoje estamos recebendo aqui na nossa sala, a sala mais bonita do litoral brasileiro. Ela, com toda a sua luz, Carol Porto. Carol, seja bem-vinda a Uma Puxa a Outra. Obrigada, é um prazer estar aqui. Já queria vir faz um tempo e estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Obrigada. A Carol me cobrou o convite, ela ainda falou, olha, até que enfim você me chamou, hein? E ela tem um papo muito legal para falar aqui pra gente sobre inclusão. Enfim, a gente vai chegar nisso aí no segundo bloco. Mas, para começar, vamos ao que interessa, o nosso bate-papo tradicional aqui do programa. E agora, como já é uma tradição aqui, o primeiro tema é sempre um quebra-gelo. Então, é um tema aí polêmico, que vão ter opiniões diferentes. Vira e mexe, vemos histórias de homens que assumem a paternidade dos filhos de suas parceiras com amor e compromisso. O que você acha dessa atitude? Um ato de amor ou intromissão na dinâmica familiar? Eu vou puxar para mim, mas antes eu vou fazer uma consideração, né? A gente falou aqui de homens, mas não necessariamente precisam ser homens, né? Pode ser o parceiro ou a parceira, enfim. E aí agora, quero saber de você, Mia. O que você acha disso? O que você aprendeu com a vida? Conta aí pra gente. Eu acho que você assumir a paternidade de um filho que não é biológico, com muito amor e responsabilidade, eu acredito que é um ato de generosidade. Isso, eu já tô já. E com comprometimento. Porque o laço familiar, na verdade, ele é de sangue, né? Uma família de sangue. E tudo que é construído com muito amor, com muito respeito, e a presença de um pai ali, independente de ser biológico, isso faz toda a diferença. Eu digo isso porque eu vivo isso. E graças a isso, eu tenho um marido maravilhoso que ele assumiu completamente os meus filhos. E ele cuida como se fosse o pai mesmo presente. E é impressionante o quanto isso faz a diferença até hoje na vida dos meus filhos. E é impressionante Mi, isso. vou te fazer uma pergunta. Como vocês acharam o limite? Porque assim, o pai educa, né? Como que vocês acharam o limite, ou foi indo aos poucos, do quanto seu marido podia, né, se intrometer na educação do posso ou não posso? Isso foi com o tempo? Isso foi conversado? Porque, na verdade, quando a gente faz escolhas erradas, né, no começo, a gente vê que é um peso de muita responsabilidade para a gente encontrar uma pessoa que possa suprir essa pessoa que a gente escolheu errado. Então, para mim, foi um trabalho muito árduo, né? Porque encontrar uma pessoa que pudesse dar um amor, né, carinho, atenção, ensinar coisas da vida, que hoje é uma coisa, né, que a gente precisa, né, preparar para o futuro. Eu acredito que graças a Deus, eu conseguia acertar nisso. Mas eu acho que ainda mesmo eu tendo acertado essa parte que faz a diferença, mas o biológico, querendo ou não, ele tem uma conexão. Uma influência. Exatamente. E, infelizmente, é muito ausente até hoje. Então, eu vejo que eu tenho que ficar driblando essa situação junto lá dentro de casa, né? Porque, às vezes, o nível de estresse, né, querendo ou não, traz, né, consequências lá de trás, de abandono, essas coisas, então a gente sente isso. Mas graças a Deus lá em casa é muito unido, a gente conversa muito, diálogo, respeito, afeto, e isso a gente tem muito. Mas ainda eu sinto que lá atrás ainda precisa de um pai presente, mas não é que ele esteja faltando nada, graças a Deus, mas a gente sabe que uma coisa supre a outra, mas não 100%, né? Exatamente. Então, infelizmente, a gente, né, escolhe errado, mas mudamos, né? Mas que bom que você achou. Graças a Deus. Sim, é super importante. E aí, Carol, mãe de duas, conta isso. O que você pensa, né, sobre isso? Né? Então, eu tenho 2 relacionamentos, 2 ex-relacionamentos. Então, uma filha com cada pai, né? E o primeiro não foi ausente no começo. Hoje a gente é amigo, mas a gente não morou junto, tal, que é a minha mais velha. E a minha mais nova, eu morei 6 anos com o pai dela. Então, a mais velha, assim, ela nunca teve a figura do pai. Ela vê o pai no meu pai, né, no avô. E então ela nunca teve a figura assim do pai. Quando ela foi morar comigo, com o pai da pequena, eu ficava muito preocupada, porque eu falava, pô, ela tá vendo que a pequena tem o pai aqui, né? E ela, que lugar que ela tá? Porque esse lugar ela nunca teve, entendeu? E, assim, ele não era tão como o seu. Então ele era meio assim, ela tem pai. Às vezes eu falava umas coisas, ela tem pai. Você me ajuda aqui? Ela tem pai. E, além disso, eu ainda criticava. Você é muito mole.
Ai, você não sei o quê. Tipo, então, assim, foi bem difícil pra mim, bem difícil mesmo. Eu sofri muito de ver a minha filha mais velha, assim, sem lugar novamente, e com medo do que ela ia pensar. Pô, eu não tive pai. Agora eu tô aqui, a minha irmã tem, pô, eu continuo não tendo, sabe? E aí até faz ela entender que o avô era o avô, né? Ela tinha essa figura, mas aí faz com que ela fez com que ela tivesse maior compreensão sobre tá faltando alguém aqui, porque é o né? que ela falou, o pai biológico é importante, assim, né? A criança saber quem é, enfim, ter o mínimo de contato para ela saber quem ela é o autoconhecimento, a sua ancestralidade, de onde você veio, quem você é. Não que, de repente, você vai ter contato, mas se saber quem é, né? E a Isabela, beleza, hoje a gente tá tentando aí uma aproximação, o pai... É o que eu falo pra ela, eu falo, filha, nunca é tarde pra pessoa se arrepender e correr atrás do tempo que passou, não vai ser igual? Não vai. Não tô falando pra você amar o seu pai, mas dá uma chance, né, pra ele. Então hoje a Isa tá, assim, né, mais a figura, assim, Dia dos Pais, é meu pai, é o avô. Então, ainda bem que ela encontrou no teu pai isso, né? E até hoje, assim, inclusive ele briga comigo, assim, como se fosse marido, às vezes. Que eu falo, oi, tudo bom? Vamos voltar aos lugares aqui das pessoas? Porque ele fica, porque você falou que tirou o celular dela, mas não, porque coitada da menina, porque não sei o que. Eu falo, ai meu Deus, vô, mas assim, tem o traço do vô, entendeu? Do cuidado, mais um plus ali de pai. Mas assim, hoje eu tô, né, solteira com as duas, que é um assunto que depois a gente pode ir num próximo, porque assim, eu tô me descobrindo muito, e claro que eu queria encontrar alguém, mas aí eu já fico assim, gente, quem vai ficar comigo? Eu tenho uma filha de um casamento, outra filha do outro, a pessoa vai ter que assumir 2 crianças com 2 pais, assim, aí eu me colocava muito no lugar de tipo, ai, eu sou um cocô, assim, sabe, nossa, ninguém vai ficar comigo. Aí eu tive toda essa autodescoberta e tal. Hoje, assim, primeiro minhas filhas. Então, se eu ficar com alguém que eu já ver que já não tá, que tá pipocando na missão ali, eu já falo, não vou aceitar novamente. Entendeu? Porque quando eu tive a outra, eu queria ter a família, né? Então eu ficava ali rebolando. Hoje eu já falaria assim, primeiro sinalzinho que tá excluindo a minha filha, tchau. Posso fazer um adendo? Pode. É até interessante, você falou, né? Filho de cada pai. Os meus também são. Os 2 que eu tenho também são. Bom. Entendeu? São. As duas estão até juntas. Estamos unidas aqui. Só não estamos na mesma cor, mas estamos unidas. Eu também tenho. E assim, a questão é que o quanto é difícil a gente colocar uma pessoa dentro de casa, ainda mais eu que tenho 2 homens. Imagina só. Imagina, né? 2 mulheres. É muito, muito difícil. São 2 questões diferentes, né? Porque o homem, ele se espelha no homem. A mulher, ela se espelha na mãe, mas ela tem uma visão de adoração ao pai. Sim. Então, são 2 perspectivas. Primeiro amor, né? Exatamente, do primeiro amor mesmo. E querendo ou não, diz que mulher gosta mais do homem e o homem gosta mais... Tem aquele negócio. E realmente faz todo sentido, porque eu vejo... Eu tenho que fazer 2 papéis. Independente se eu tenho uma pessoa ali presente, eu tenho que fazer 2 papéis, que é o pai e a mãe. E eu vejo quanto isso... Nossa, a gente afeta. E é cansativo, né? Muito, porque quando a gente tem que estar no papel do pai, a mulher tem que estar na energia do homem, na questão da firmeza da fala, na firmeza do posicionamento, não vai, não é assim, é do meu jeito, que é a parte mais impositora, faz parte do papel do pai, isso. E a mulher, porque a mulher tem mais esse lado do amor, do cuidado, e é muito cansativo. Eu tive uma conversa com meu pai, né, esses dias, porque assim, né, ele faz muito parte da nossa rotina. E aí ele tava falando, porque você lembra na sua época como é que era? Não sei o que. Eu falei, então, na minha época eu tinha pai e mãe. Né? Então, assim, a minha mãe, ela era mais ali de boa, ela corria comigo, meu pai era mais bravo, eu tinha mais medo. Então tinha aquela... Aí eu até dei uma surtadinha, assim. Eu falei, porque eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que ser amiga, mas eu tenho que ser brava, mas eu tenho que ser legal, mas eu tenho que ser firme, mas eu tenho que ser forte, mas eu tenho... essa troca, né, de eu não sei ser todos esses papéis. É um caos. E outra, minha filha é adolescente. Aí eu vou bater de frente com ela, eu não quero perder ela, entendeu? Ainda mais hoje em dia. Eu quero ter essa amizade. Não funciona, mas aí, se eu for muito amiga... Aí perde o respeito. É uma linha tênua de... Passa por isso, né, Vivi? Eu passo por isso também. Meu filho tem 14 anos, também não tem uma presença de pai firme. Já tive namorados que tiveram dentro de casa, tudo. Fui casada novamente, não tive filho, graças a Deus, porque ia ser mais ia estar nessa situação também. Mas, não, a pessoa era super gente boa, adotou meu filho, vamos dizer assim, meu pai também super presente, então eu acredito que papel de homem dentro da relação nunca é em excesso.
tá? Nunca é excesso. Em excesso. Homem, na presença, para pai, para o papel do pai, ele nunca é excesso. Pode ser vô paterno, vô materno, pai, padrasto. Quanto mais energia masculina a criança tiver, mais segura ela se tornará na vida. E excesso de segurança, excesso de segurança nunca vai ser demais, né? A gente tem falta disso na vida. Então, quanto mais papéis masculinos a criança tiver, mais saudável essa criança será. E a gente vê que hoje a gente tem uma ausência disso na sociedade, né? Essa ausência de responsabilidade. E muitos avós hoje em dia estão tendo que ocupar esse lugar de pai, avô, pai da filha, e bagunça muito isso, né? Questão psicológica, questão da constelação familiar também, a gente poderia entrar e falar disso. E aí, o que traz de preocupação? É quem serão essas crianças na vida adulta? Serão crianças mais inseguras? Jura? Morro de medo, porque assim, sabe o que você falou, eu tenho 2 meninas. Então, assim, um dos motivos também que eu acho que eu me separei da pequenininha, né, do pai da pequenininha, além de algumas questõezinhas, era isso daí, tipo assim, a gente brigava muito, e aí gritava um com o outro e tal, aí eu falava, pô, as minhas 2 filhas são mulheres, elas vão achar que um relacionamento é isso? E ela vai achar. Aí ela vai procurar um cara que grita, que ignora, porque assim, normal, né? entendeu? Na minha casa era assim, tava sentada no sofá, se ignorava. Então, aí eu fico uma preocupada com isso. Então, uma das questões que eu me separei também, né, é que assim, tu sai de um lugar e falta no outro, entendeu? E aí tu fica rebolando ali pra tentar ver o que você faz. E aí você fica cansada, porque tem uma hora que você fala, eu já melhor não sei ficar mais sozinha, né? Daqui a pouco você pensa isso. Melhor parar de arrumar problema. Vou te falar que tem vindo muito esse pensamento na minha cabeça. Eu também tenho. Eu penso assim, vou trabalhar, vou fazer o meu. prosperar financeiramente para poder levar minhas filhas para lá, para cá e seja que Deus quiser, né, Deus? E aí, se o senhor quiser mandar alguma coisa que nos faça feliz, por favor, que é uma reivindicação, né? Oi, Deus, tudo bom? A gente, de repente, tem Estamos aqui, ó. É tão legal vocês falando sobre a voz. Infelizmente, meu pai, ele não é presente na vida das crianças também. E meu pai, ele veio de uma criação muito difícil e tal. Então, realmente, criações e criações prejudicam as gerações. Com certeza. Né? Então, assim, hoje eu tenho meu menino tem 18 anos, né? Mas mesmo assim, ainda eu vejo o quanto a infância dele acarretou e chegou até aqui. Então, tem coisas que hoje, para eu manter tudo, né, no psicológico dele, é só com uma psicóloga, não tem outra maneira. Hoje é assim. É com ajuda mesmo. E eu tem vejo que ter, todo mundo, por favor. Se puder ter psicólogo, o meu fez desde pequenininho, desde quando eu tinha 2 anos de idade. Hoje tá rabugento e fala, não quero mais, não preciso disso. Nunca precisa, isso mesmo. Gente, esse assunto quebra-gelo foi o quebra-gelo, né? Porque daria pra gente continuar mais um bloco ainda falando sobre isso. Exatamente, daria até pra gente dar os pitacos nossos, né? Nossas opiniões aí de fora. Mas, gente, o papo tá bom, sempre tá bom, né? Mas fica aqui com a gente que uma puxa a outra, volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o segundo tema do programa. E esse tema aqui é algo que a Carol Porto domina, é o trabalho dela, é um trabalho brilhante, incrível. Quem é aqui de Santos, da Baixada, provavelmente já ouviu falar, já conhece. Então vamos à consideração. A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho ainda é um desafio. Como educar adolescentes, pais e professores para que a acessibilidade e o respeito sejam naturais desde cedo? Conta pra gente aí, Carol. Então, começa que nós temos muitos vieses inconscientes dentro da gente, que a gente aprendeu, que a sociedade colocou que era o certo. Então, eu trabalho em 2 vertentes, né? Com as crianças na contação de história, para que elas já comecem a ter contato com isso, porque geralmente os pais não falam, a não ser que sejam pais atípicos, né, de pessoas com deficiência. E a parte com os adolescentes, pais e professores, né, os adultos. Por que é importante? Quando já está adolescente, já tem muito vieses dos pais, né, da sociedade que você já cresceu e já pegou. E às vezes você fala, não, eu não sou preconceituoso, não, imagina, nada a ver. Quando você vê, você está num restaurante, vem uma atendente, sei lá, com síndrome de Down te atender, e aí você fala, não, como que ela vai anotar? Como que ela vai... Então aí já é
uma barreira atitudinal, já é um viés inconsciente que está em você, e você falou que não era preconceituoso. E aí, quando eu vou fazer as palestras, eu uso a turma do Longinho, que eu criei, desenvolvi, são personagens inclusivos e diversos, e eu uso as artes, então eu uso a música, o teatro, o circo, a história em quadrinho, todas as artes, as ferramentas pedagógicas que a arte proporciona pra gente, né? E agora tem se falado muito sobre o eduentretenimento, que é a educação com entretenimento. Eles não conheciam. Então, por exemplo, através do entretenimento, você aprende várias coisas. Então, antigamente, você vendia o carro mostrando o carro. Entrei no carro, aqui é a porta, tem 2 portas, tem 4 portas. Hoje você mostra uma família, um cachorro correndo, a criança feliz, ou um cara galã no carro, então ele consegue pegar as mulheres, porque ele tá num carro assim, assado. Então você vende a história, você vende o entretenimento. Storytelling, que é isso que eu faço. Então, quando eu vou falar com os adolescentes que estão entrando no mercado de trabalho, eles são os adultos de amanhã, eles são os donos das empresas de amanhã. Eles são as pessoas que vão estar convivendo com os nossos filhos, né? Então, eu não tenho ninguém na minha família com deficiência. Então, eu não sei de nada, eu também não pesquiso e eu também não vou falar. Entendeu? Você não vai acordar de manhã e falar, filho, você sabia que tem uma pessoa que quando ela passa por algum exame ou ela tem alguma doença autoimune, o cabelo dela cai, ela fica careca, e que essa pessoa, ela é considerada frágil porque ela tá careca, coitada porque ela tá careca, que pena porque ela tá careca. Não, você não vai tomar um café da manhã e falar sobre esse assunto, entendeu? Então aqui, por exemplo, eu trouxe até que eu vou presentear vocês, né? Vocês são adultos, mas enfim, história todo mundo, né? E a história em quadrinho, que é um gênero textual melhor, assim, né, para os adolescentes, porque é uma turma da Mônica aí da vida, né? Sua versão. A versão Carol Porto. E aqui, por exemplo, um HQ. Você pega um HQ, você tá lendo aqui, e aqui tem um quadrinho de Libras. Aí você abre uma porta de um diálogo aqui. Nossa, o que é isso aqui? Ah, é Libras. Você conhece as Libras? Não, por quê? Não, porque a pessoa que é deficiente auditiva, ela conversa através das Libras, língua de sinais, tal. Ai, nossa, mas careca, mas por quê? Não, porque tá vendo a poção mágica, quando ela toma um remédio e tal. Isso aqui abre porta para um diálogo, que você nem pensou, nunca imaginou como que você ia começar um diálogo desse. Então, chega em casa e fala, hoje entrou na escola um menino com autismo. Ele me empurrou. Aí eu empurrei ele de volta, né, porque me empurrou. Aí a mãe vai falar o quê? É isso aí, empurra de volta, né, vai vir machucado. Nenhuma mãe quer que seu filho venha machucado, mordido. Eu falo sempre isso, a mãe do que agride não tá triste, e a mãe do que foi agredido também. Então, assim, geralmente as pessoas todas das partes, né, ficam chateadas com o acontecido. E aí, quando você tem um pouco de informação, ou se aprofunda um pouco no assunto de diversidade e inclusão, você consegue dar uma outra resposta. Entendeu? Pô, ele tem autismo, então vamos tentar ajudá-lo ao invés de empurrá-lo de volta? Porque, assim, a pessoa, ela tem um transtorno neural, né? Então, assim, ela não quis te empurrar de propósito. Geralmente, ele pode ter se desregulado e uma das coisas que aconteceu naquele momento foi, né, o corpo para se autorregular novamente. Ou, às vezes, a mordida, ou, às vezes, jogar alguma coisa. Então, assim, sou professora de sala de aula, aluno joga e pode machucar o outro. Ele pega um brinquedo aqui duro e joga numa desregulação e machuca a outra pessoa. Se eu sou mãe dessa outra pessoa, eu vou ficar muito brava. Sim, vai reclamar. Vou reclamar na escola. Mas e a mãe? E a mãe atípica? Entendeu? Porque essa mãe atípica ninguém tá vendo. Ela tá lá excluída, ela não vai em aniversário, ela não vai em confraternização, ela nem vai. Porque ela vai ter maior trabalho, ela vai ter que sair correndo, vai ter que regular a criança, as pessoas não respeitam, não pensam possibilidades para aquela criança estar naquele lugar e, não vamos bater palma, então, que ele não gosta, vamos abaixar o som. Não, ele que se adaptar ao meio, ele que se adapte. E isso é a barreira atitudinal, né? Então, assim, o capacitismo é quando você tem o preconceito. Essa pessoa aqui não vai conseguir me atender, ela tem síndrome de Down, não vai conseguir anotar um pedido. E a barreira atitudinal é no comportamento. Não quero ser atendido por essa moça. Nossa. Então você tem de monte, né? Assim, é bizarro. Porque assim, eu tô inserida na educação inclusiva, eu estudo, eu respiro isso. Então, pra mim, eu vejo muita coisa. Tem muita mãe que me liga, que manda mensagem no Instagram, me conta umas coisas que eu fico chocada. Eu falo, como assim, gente?
por exemplo, hiperatividade. Hiperatividade, é hiperativo. Tá pulando na sala, tá andando pra lá e pra cá, tá com o negocinho, tá com não sei o que. Aí a mãe falou que ela ficou sozinha num cantinho, na sala. Eu falei, oi? Como assim? Porque ela estava atrapalhando a aula, tudo que a professora falava, ela queria responder, a professora pôs ela num cantinho e deixou ela num cantinho. Gente, então não educa, cerceia, né? Eu fico pensando assim, gente, se eu sei isso da minha filha, eu não sei, assim, sabe? Ainda bem que não aconteceu com você. Porque eu falo, eu sou a Carol Porto de Arte, eu trabalho com diversidade e inclusão. Quando eu faço contação de história, eu sou toda fofa, de cabelo rosa. Mas quando eu sou mãe, no papel de mãe, aí não é a Carol Porto de Arte. Aí é a Carol Porto. E a Carol Porto, ela é brava. E o que mais aflige a gente diante dessas situações é que a gente está indo para um mundo onde 90% das crianças vão ter algum comportamento associado ao autismo, ou ao TDAH, ou ao hiperatismo, principalmente por conta do excesso de tecnologia, as telas e tal, e que é um pouco até hipócrita da nossa parte. Tira! Não é hipócrita. Você fica 24 horas na frente do telefone e aí você quer educar seu filho que ele não vai ficar. Não como é que funciona se as crianças são educadas pelo espelhamento comportamental, né? Então, é até um pouco hipócrita da nossa. Não, tira. Como? Não tem como tirar. E depois da pandemia, menos ainda. Então, é você usar as ferramentas que você tem. Então, por exemplo, a minha filha, ela tá lá no YouTube, ela vê YouTube, tá? E aí, de repente, eu vou lá e coloco minhas músicas pra ela. Eu coloco tiqueque, palavra cantada, são as coisas que eu consumo, que eu gosto. Vou te falar, ela ama e super quer ver? Não, ela quer ver as de besteira. Sim. Entendeu? De vez em quando tá lá, eu só escuto assim, ela vendo uma besteira. Um TikTok, uma música, nada a ver. Sim, é o que todo Mas mundo é isso, então assim, se você tem um entretenimento, não tô falando só de mim, assim, se você pesquisar, tem outros artistas que usam o entretenimento pra ensinar algo, né? E assim, não tô falando que todo entretenimento tem que ser pedagógico. Não, e a gente tá na TV Cultura, né? A gente foi educado dessa forma. Acredito que todas nós aqui crescemos assistindo TV Cultura, né? Adorava. Clube do aquele assim, bonequinho que quase era uma neve. Aquele também tem Eu gostava do Rá-Tim-Bum, do professor Tiburcio. Acho que eu já falei aqui no programa uma vez isso. Adorava. Professor Tiburcio. Eu gostava daquela, eu não sei, eu esqueci o nome dela, uma moça que ela ficava de preto, de cabelinho curto, e aí ela pegando os negocinhos, aí ela pegava, tipo, sei lá, um copo, aí ela falava, aí, chegou o cavaleiro. Aí ela fazia já sei. Copo. Não sei o nome, mas já sei. Então, e é mais ou menos assim o que eu faço, não igual, lógico, mas assim, tem muito do que eu faço. Muitas pessoas falaram já pra mim, nossa, seu trabalho parece o trabalho do Castelo Rá-Tim-Bum, essas coisas de usar fantoche e de misturar a pessoa com fantoche. Então, por exemplo, um copo, ele vira um chapéu. Eu adoro fazer essas coisas, porque eu sou formada em teatro, então assim, pra mim isso é muito fácil, né? E que é a criatividade. Então, assim, hoje a minha preocupação é o quê? Convivialidade. Você sabe conviver? Porque você tem que aprender a conviver. Quando você está no mercado de trabalho, você tem que conviver. Você tem que conviver com várias coisas diferentes, entendeu? Então, por exemplo, TDAH. Eu sou uma pessoa TDAH. Se você me der várias ordens de várias coisas, eu vou me perder. Vou fazer duas, eu vou me perder, vou fazer errado. Vou fazer errado, vou deixar de fazer. Então, por exemplo, você é minha chefe. Você já sabe disso. Se eu render, eu rendo pra você, certo? Se eu me atrapalhar, eu atrapalho o seu trabalho. Então, pra que tu sabendo que eu tenho TDAH, tu vai me dar um monte de direção? Carol, faz isso, depois faz isso, depois faz isso, depois faz isso. Carol, faz isso. Eu vou fazer, rendi. Carol, agora faz aquilo. Fiz, rendi, entendeu? Extrai o melhor, né? Extrai o melhor, porque todo mundo tem talento e dificuldade. Claro. Mas entendeu? Eu acredito que isso seja uma dificuldade para todo mundo, para quem tem que lidar também, porque não sabe como lidar. Então, por exemplo, hoje a gente não tem uma formação pedagógica, vamos dizer assim, um treinamento pedagógico para os professores com todas essas nuances. O que você faz com uma criança que tem um pré-autismo? Como você identifica um pré-autismo? Porque a maioria das crianças que tem um pré-autismo, podemos dizer assim, de níveis rasos, que não necessitam de grandes ajudas, mas tem essa característica. Exatamente,
são os que sofrem mais. Sofre inclusive. mais, porque você não tem um diagnóstico firme, né? Um diagnóstico presente e não tem a capacidade de lidar com as diversidades ali daquele meio ambiente. Como que o professor faz identificação? Porque geralmente a família não faz, pediatra não faz, não tem isso. Tem que estar no psicólogo, fazendo o teste, neurologista. Demora. São várias pra vertentes sair, né? isso. Tem gente que só vai descobrir mais Depois, tarde. mais pra Tem frente. gente que não tem laudo. E é isso, Não tem entendeu? laudo. Então, assim, não tem laudo, então não precisa de ajuda. Não é. Isso é uma grande Era o que barreira. aconteceu no passado, né? Ninguém tinha laudo, então não tem nada. Ninguém nada. Ai, É dispersa. ai, a burro. criança é terrível, ela Disperso, é disperso. maluca. Falta de É. atenção, tem que ir Ela baixo. imperativo, E né? assim, isso faz um mal pra criança, É. que é desesperador. Então, assim, os meus personagens, cada eu um sofri bastante na cada escola. um traz um tema, vamos dizer assim, né? Ô, Que eu Kai, vou... eu tenho uma experiência, apesar de não ser mãe, com os meus sobrinhos. Na escola que eles atualmente estão, aquele bonequinho que eles levam para cuidar, ou é deficiente, ou ele ou ele é cadeirante, ou ele tem algum problema, e eles me explicam todas as vezes que ele chega na sexta-feira, ele me fala a característica daquele bonequinho que tá passando no final de semana com eles. E é muito legal porque eu acabo aprendendo, Isso, porque é eles exatamente ensinam muito. isso que você falou. E A aí não gente- tem uma visão nem a de gente tá dó, né? preparado. Ai, coitado. Não. de ele é forma diferente alguma, de forma alguma. De alguma E assim, maneira. O que acontece muito, que eu presenciei andando na praia, e eu vi porque tava atrás de mim. Tinha um menino tomando ducha lá, e ele com as próteses, né? Aí o menininho falou assim, olha, nossa, e começou a olhar. Aí a mãe ficava, para de olhar, só porque ele é diferente. normal isso só porque antigamente, ele é né? diferente, especial. Aí eu, ai meu Deus, eu andando aqui, uma vontade de virar e falar, não. Falar alguma coisa, né? Vamos, né? Então, assim, não é especial. Não. Especial todo mundo é. E se você for falar especial para criança, que já aconteceu numa sala de aula que eu sou professora de teatro e música, então eu entro e saio das salas, né? Já aconteceu de uma professora de sala falar, Carol, fui falar que ela tava tirando a fralda e tal, porque ela é especial, e as crianças tudo assim, ó. Mas por que ela é especial e eu não? Aí eu falei, então, especial todo mundo é, né? Isso não se usa mais. Portador também não se usa mais, porque você não tá portando, eu estou portando a almofada, estou portando o autismo aqui, agora eu não porto mais. Agora eu não porto mais, larguei. Então não é portador, não é especial, não é coitado. E diferente, a gente usa muito, né? Diferente porque todo mundo é diferente. Sim. Ainda Nós, bem. nós estamos de cores diferentes, somos diferentes, pensamos diferente. Mas assim, ela falou num modo muito assim, porque ele é diferente. Foi exclusivo. Ele não tem as Poderia ter pernas. ensinado né? tudo lá, E conversado. ele podia. Gente, eu vou ter que interromper vocês, porque o papo tá muito bom, mas a gente já tá aqui. O Davidson já vai olhar pra mim e vai falar, Marla. Tem que ter uma hora esse programa, né? A gente tem que mudar. Gente, o papo tá muito bom, vai continuar no próximo bloco, então fica aqui com a gente que uma puxa a outra já volta. Voltamos e, gente, o papo hoje rendeu, tá bom. Eu vou trazer até como uma pergunta rápida, a pergunta que seria o terceiro tema, mas ela vai entrar hoje excepcionalmente no caderno de perguntas, que já vou trazer direto pra Vivi, porque a Vivi é polêmica, né? Você tem medo do futuro? Olha, a única coisa do medo do futuro que eu tenho é de ficar feia e velha. De resto, tá tudo certo. Mas como hoje a gente tem um bom dermatologista, tem aí várias técnicas... Medicina chinesa, de anti-envelhecimento, pra ficar jovem aqui, ó. Nos meus belos 25 anos, pra sempre. Já tudo certo. E você, Ju? Eu não. Eu acho que meu futuro é hoje. Eu acho que a única coisa que eu tenho um mínimo de discernimento é saber que eu tenho esse segundo. Então, de fato, assim, faço vários planejamentos, inclusive, vocês sabem, mas medo zero. Eu sei exatamente o que eu tô plantando hoje. E você, Carol? Super controlado. Eu não queria ter o medo que eu tenho, mas o meu maior medo é ficar sozinha com as duas e não conseguir, sei lá, não conseguir bancar as coisas, ter que baixar o padrão de vida delas, assim, sei lá, dar uma zica e ficar eu e elas, assim, entendeu? E eu não conseguir, esse é o meu maior medo, que eu não deveria, porque A gente tá aqui também. eu sei que eu tô aqui, né? Sei que eu tô plantando, eu sei que eu trabalho, né? E que eu vou prosperar. Sim, estou não tenho próspera. dúvida. Até porque o seu trabalho Mas é o genuíno e tem um cunho necessário. Eu não diria nem que é especial, é necessário. É necessário. E você, Mi? Olha, eu não tenho medo, né? Eu acho que é oportunidades e mudanças que vão decorrendo. Mas eu tenho medo de não ensinar tudo antes de morrer para os meus filhos. Para eles não sofrerem as consequências. Desigualdade,
né? Injustiça. Então, acho que eu ainda acredito que eu preciso ensinar mais, né? Ter mais convivência, convívio com desigualdade, assim, muita coisa, sabe? Eu acho que eu acredito que o meu medo é morrer e não ensinar tudo para eles e deixar eles sofrer, como eu sofri, né? Como Nossa, você mas também como essas sofreu. mães são babonas, meu É. Deus do céu. Ai, eu A sou. Vivi é mais dura aqui, né? Gente, eu tenho lógico, acho que também, né, por uma visão de uma pessoa que não tem filhos, a gente diferente. vê o mundo de uma maneira mais... Mais como é que eu posso pragmático. dizer? Nossa finitude, ela é mais rápida, né? Porque eu vou terminar aqui e eu não tenho essa responsabilidade com alguém que eu coloquei no mundo. Ai, eu também não sinto isso aí, não. Mas você é diferente, né, Vivi? Você tá no outro degrau, Graças né? a Deus que eu vá embora e que ele passe por tudo que ele tem que passar na vida dele, que ele aprenda e se torne um ser humano maior. Acabou. Fiz a minha parte. Mas você não tem preocupação? Tipo, ai, puta, toda hora que a gente abre o noticiário, guerra na Ucrânia, aí tudo, né? a inflação, a O gente medo não só tá do vendo as dólar coisas subir. A melhorar. única coisa, meu medo é o dólar subir, amiga. Eu vou te dizer que vai, tá? Mas ele deu uma baixadinha esses dias. Tá? Foi morta. Isso me desespera, porque... Porque, assim, a gente parece que tá fora do controle, né? Exatamente. E são coisas que estão fora do nosso controle. Exatamente. Até de ir embora da escola pra minha casa, eu fico naquela, os minutos, porque eu morro de medo. Pode ser atropelado, Deus me livre e guarde. Então, assim, eu sou uma mãe paranoica, esse que é o problema. Então vamos girar o tema. Isso dá doença, processo de preocupação. Vamos girar o tema, eu vou voltar aqui com a Mirella, que ela já tá aqui do meu lado, já tá falando, já segue falando. Se você pudesse escolher um talento novo para acordar sabendo fazer, qual seria? Caramba, eu tô com a bateria. Gente, como eu gosto. De carro? Não, bateria mesmo. Ah, bateria! Eu entendi trocar a bateria. Eu falei, caramba. Tocar bateria. Gente, eu sou apaixonada. Olha, eu vejo alguém bater. Nossa, eu fico, Pode meu fazer? Deus. É, só isso que eu falo. Mas eu sou apaixonada. Mas, olha, eu vou falar pra você. Faz aula agora. Faz aula. Mia, eu vou falar o meu e a gente vai ter que entrar na aula até o final dessa temporada. Eu já vou aproveitar, eu vou falar o meu. O meu era saber costurar. Nossa, olha só. Minha mãe costurava, não fazia nada de costura, sabia costurar. Eu herdei a máquina dela, foi uma coisa que eu peguei, né, pra mim. E aí, desde que minha mãe foi embora, eu falo, eu queria tanto aprender a costurar. Não precisa andar pra costurar pra fora nem nada, mas pra pelo menos saber uma barra de uma calça. Então já fica aqui o nosso compromisso de fazer um curso, eu de costura e você de bateria. Eu vou te indicar um lugar pra você fazer. Eu sou apaixonada. Tem uma amiga que agora tá fazendo uma banda, inclusive vou trazê-la Olha, aqui. que legal. E aí, quem sabe você toca com ela. Olha, nossa, que legal. Maga. Gente, eu sou Teremos apaixonada. agora uma baterista. E você, Carol? Eu queria várias coisas. Bateria também, né? Várias eu coisas, queria várias gente. coisas. Mas, assim, o que eu mais queria saber fazer era desenhar. Mas desenhar, assim, fazer minhas próprias ilustrações. Vou dizer pra você que também, viu? É uma das coisas, poucas coisas também que eu não sei fazer é desenhar. Até tô também no intuito de entrar de ter tantas as aulas que eu já faço, entrar numa aula de desenho. A Vivi, gente, ela faz tudo. Ela faz coreana, ela faz pole dance, ela faz coisas totalmente aleatórias, Violino, aula de Nossa, canto, violino. balé, canto, o que mais? O violino. O violino. Eu também sou dessa. Por isso que eu falei que eu queria fazer tudo. Eu só não faço porque não dá tempo, porque não dá. Não tem, dá. Não tem tempo, Entendeu? Mas assim, eu fazia tecido acrobático, que eu amo. circo, Fazia tô fazendo circo, polidense, faço fazia aula de circo. canto, fazia Inclusive, tô toda roxa sapateado. aqui. Eu adoro. Você acredita que eu sempre sonhei em ser cantora, mas eu canto mal, feio Não, também. mas Eu não já tem ouvi dessa, já. só fazer Eu já ouvi aula, a- só fazer Exatamente, aula, tem cara. É que nem eu desenhando. Eu também já entendi que eu não sou Eu boa vou contar um nisso. segredo, rapidinho. Eu fui fazer engenharia, né, e tinha aquela separação, engenharia mecânica, aí deram uma peça pra desenhar. Eu não sabia, de raiva eu fiz um bonequinho da forca. Eu não sei desenhar, não sei. Tá vendo? Ai, pode gente, sou fazer péssima. Já chama Tem muita turma, coisa tem pra uma fazer. turma aqui, ó. Fecha a turma. Juliana, e você, Juliana? Queremos te ouvir nesse programa, Juliana? A gente falou Você muito está isso. belíssima hoje, queremos te ouvir. Aqui, ó. Eu queria aprender a cantar. Acho Só também que é fazer uma aula. forma. E dançar também. Eu acho que dançar o corpo fala, né? Exatamente. Eu acho que seria uma forma de se expressar também. Uma outra De forma de se autoconhecimento. expressar. Cara, é um desafio com você mesmo. Todas essas coisas que a gente chama de hobby, acredito que seja importante, porque é você com você Sim, mesmo, né? sim. Cada vez, eu tô fazendo polidense 3 meses. Cara, Eu faço. eu já consigo subir no negócio, dar umas piruetas, umas coisas loucas, tudo bem, fico toda roxa, mas eu falo, cara, olha que legal, eu já tô conseguindo fazer isso, eu fico, uhul, eu sou...
Gente, então antes da gente chegar na última pergunta desse programa, eu queria deixar os nossos agradecimentos às nossas empresas patrocinadoras, Fitofórmula, pioneira na fabricação de fórmulas chinesas, Espaço Taori, estrutura completa para eventos e gravações, Nefertiti Semijoias, gente, todas essas joias maravilhosas que eu e todas nós, inclusive nossa convidada Carol Porto, estamos usando. É da Nefertiti Semijoias, elegância e sofisticação em acessórios. E também aos nossos parceiros que são responsáveis por esse cenário maravilhoso, que é a Lu Pinheiro, arquiteta, nossa arquiteta amiga já veio aqui no programa 2 vezes, com certeza volta essa temporada de novo. Casarro, responsável pelos nossos móveis, a Caioa e também a Digital Impressões, que esse quadro lindo foi feito por eles. E aí, para finalizar o programa, vou deixar a Juliana falar, gente. Agora é a hora da Juliana falar. Ela vai dissertar nesse programa. Eu esqueci qual que é a pergunta, né? Mas agora eu lembrei, porque aqui a gente, né, é tipo ao vivo. Qual é o melhor presente que você já recebeu na vida? Viagens. Todas as viagens, na verdade, inclusive hoje no meu atual relacionamento, a gente só se presenteia com viagem. Então, chegou o aniversário, a gente já sabe, é só a gente escolher o destino. Nossa, Viagens. foi amor. Fica a dica. Fica a dica. Experiências, né, gente? Eu tenho um caderninho, eu posso deixar anotado, assim, né? Lugares. Eu vou mandar um WhatsApp. Sem querer, olha que lugar de paisagem bonita. Aí eu posso falar, oi futuro amor. Você que tá me assistindo aí, já pode me conhecer com uma viagem. Uma viagem, exatamente. Legal. Conta pra gente. Gosto também. Pode falar o que for, mas eu sempre quis ser mãe, desde a minha adolescência. Ai, Então, que acho que o linda. maior presente são meus filhos. Independente meus são os também. meus filhos. Quando vocês tiverem seus filhos, vocês vão fazer tudo por eles. Eu faço por eles. Eu faço tudo pelas minhas tartarugas. Que são suas filhas e o seu também. Vários elementos diferentes. Vários. Mas E são você, meus Carol? filhos. Minhas filhas, com certeza. Aí, ó. Somos irmãs. Minhas Gente, filhas vocês são... são muito gêmeas. Elas Gente, vocês foi um encontro mesmo. Sim, fomos. Inclusive, essas duas cores são as cores nossas do programa, né? Que é o verde e o rosa. E elas são cores, Verdade, nem tinha né? Que elas estão notado. opostas da paleta. Então, por isso que elas combinam. Vivi, você? Ai, olha, eu tava perguntando, presente, posso ser o presente que eu dei pra mim mesmo? Pode, claro. Então, acho que viagens tá no primeiro topo também. Todas as viagens sempre são, principalmente conhecer o mundo todo, que eu acho que é o meu maior desejo também. É isso. Pra finalizar, então, eu vou falar, eu acho que o maior presente que eu ganhei na minha vida foi de Deus, foi a minha família, foi meus pais, meu marido, meus amigos. Eu acho que eu fui muito abençoada com pais tão maravilhosos. E não chora, Juliana, e com pessoas tão, né, especiais, né, que entraram na minha vida, ao Danilo, enfim, a todos os amigos queridos aí de longa data, de não tão longa data. Mas eu vou falar algo material também, para não fugir um pouco do contexto do programa. E eu tenho 2 presentes. Um foi uma boneca, quando era criança, que meus pais deram, né, mas minha mãe que escolhia. Chamava Bebê Mamadinha. Era uma boneca que tinha uma mamadeira, que ela... Tinha os botõezinhos, aí ela chorava, ela rotava e ela sorria. E sabe aquele brinquedo de criança que você quer muito, que você olhava assim na propaganda e falava, eu quero muito, e eu ganhei de Natal. E o outro, que eu acho que foi um presente que eu curti muito, foi quando meu pai me deu um carro com 18 anos. Que foi aquela hora, né, de você começar a dirigir, e você ter a sua independência, né, me sentir a dona do mundo. Por conta, né, daquilo, você tem uma independência de ir e vir, então, presentes materiais, eu acho que foi esses. E agora eu vou ter que encerrar uma puxa outra, gente, porque a gente aumentou o tempo de programa, mas eu acho que a qualidade aumentou junto, porque a gente fez tem até irmãs aqui no programa. Carol, muito obrigada pela sua visita, já fica o convite para voltar. Quero voltar. Toda a nossa comunidade do Uma Puxa Outra, já somos quase 90 mulheres no nosso grupo de apoio. Já somos mais de 11 mil seguidores no nosso Instagram. Então, nossa comunidade está totalmente disponível aí para você divulgar o seu trabalho, porque seu trabalho é muito especial e merece ser visto por mais e mais pessoas. Obrigada. Por muito e muito tempo. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, conhecer vocês pessoalmente, minha irmã gêmea. E ó, eu vou arrumar um boy pra você. Aí, Olha só, hein? Também quero. não, vou sair daqui namorando, olha, e viajando, namorando e viajando. É isso. E aqui a gente tem E aprendendo tudo, a né? desenhar. E aprendendo a E desenhar. aprendendo a desenhar, exatamente. Gente, o programa de hoje foi incrível.
Espero que vocês gostem, porque teve choro, teve risada, teve a Juliana falando pouco, chorando aqui no final, teve de tudo um pouco. Então fica aqui com a gente, assistindo aí todas as semanas, todos os domingos, que sempre vamos trazer convidadas assim, de altíssimo nível. Até a próxima semana, uma puxa outra vai estar aqui com vocês de novo. Tchau, tchau.